Salve, salve galerinha! Sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal Área dos Animes. E hoje vamos então continuar mais uma vez falando então sobre Kimetsu no Yaiba. Vamos continuar mais uma vez falando sobre a luta contra o Kokushibo, o Lua Superior número 1, na qual a luta ainda está um tanto quanto distante de acabar, por conta de ainda termos algumas grandes surpresas, mas antes de realmente começarmos o vídeo e irmos até o assunto, eu peço para todos vocês deixarem um like, se inscreverem no canal, ativarem o sininho das notificações para receberem todos os vídeos. Espero imensamente que gostem. Então, bora para o vídeo. Bom, nós basicamente vemos ali de que o Gyomei continua a todo custo lutando contra o Kokushibo, percebendo de que o Oni tem várias e várias técnicas, até mesmo mais de 10 estilos da sua respiração da lua, o que é absurdamente estranho. E no fim das contas o próprio Kokushibo vai ficando cada vez mais e mais forte, por mais que vá levando cada vez mais e mais golpes, por mais que no fim das contas não sejam tão efetivos assim. No fim das contas, ele mesmo começa a entender de que não consegue mais atacar os seus inimigos. O Gyomei, ele mesmo vê de que é como se o Kokushibo de alguma forma está prevendo cada movimento seu. E ele mesmo percebe de que se ele cometer um único erro sequer, ele já seria encurralado antes mesmo de ele conseguir atacar de volta. E não é como se no fim das contas ele prevesse o momento exato em que o Gyomei ou o Shinazugao ou qualquer outro que fosse atacar. É porque no fim das contas ele literalmente vê o que vai acontecer. E é algo que no fim das contas ele basicamente consegue enxergar o mundo transparente, o mesmo mundo que o Tanjiro acabou conseguindo enxergar na sua luta contra o Akaza. Ele literalmente vê todo o sistema ósseo muscular, a circulação sanguínea do seu inimigo, e com base nisso tem noção de como ele irá se mover. E isso não é nenhum tipo de poder tão sobrenatural assim, por mais estranho e não humano que pareça, mas no fim das contas ele mesmo percebe de que os demônios são alterações da forma humana, ou seja, tudo que um demônio consegue fazer, um humano também conseguiria. Ele mesmo percebe que as respirações fazem os humanos ficarem tão fortes quanto os demônios, então ele vai ali com esses olhos que não conseguem mais ver, ele entende de que há alguma coisa, alguma verdadeira essência de alguém, ele é capaz de enxergar, e ele sabe que o Kokushibo não vai lhe enganar e ele vai observá-lo o melhor que puder. E até aí no meio da luta ele então desperta essa capacidade de enxergar o mundo transparente, conseguindo ver claramente a pulsação dele, tendo a imagem bem clara, mesmo sem saber direito o que é isso. Ele tenta então se coordenar com o Shinazugao e o Tokito. O Tokito, que até por sua vez está tentando fazer com que o Gyomei entre cada vez mais e mais no raio de alcance dos golpes do Kokushibo, para ter uma área mais segura a atacar, porque mesmo que só por um único instante, se ele conseguir parar os movimentos da Lua Superior número 1, ele irá então dar a chance de desacelerar os seus ataques, mesmo que por um único segundo, e assim ou Shinazugao ou Gyomei terão a chance de poder cortar a cabeça dele. E ele mesmo então ali mesmo ainda só tendo um braço, e o sangramento está piorando cada vez mais e mais, e não tendo mais muito tempo de vida, ele ainda assim, enquanto conseguir se mover, irá tentar ser o mais útil possível. E já observando mesmo, sem enxergar de fato, o Tokito, o Himejima, consegue já então entender o que é que o Hashira da névoa quer fazer. E até mesmo se adaptando a todo o plano do Tokito junto do Shinazugao, se preparam para que então cada um correndo numa direção iriam avançar com tudo na direção do Kokushibo.
próprio Tokito percebe que estão então se ajustando ao seu plano, enquanto o Kokushibo vê de que não tem outra opção aos seus inimigos a não ser lhe confrontarem ao mesmo tempo. Mas no fim das contas ele ainda assim consegue cuidar de 3 oponentes de uma vez só, e utilizando então a respiração da lua, ele manda incontáveis lâminas em formato de meia-lua na direção de todos os seus oponentes, que mesmo numa imensa dificuldade ainda assim conseguem desviar da maioria dos golpes e tentando cada vez mais e mais entrar dentro do raio de ataque do Kokushibo. No fim das contas, eles tentando desviar dos golpes, passando entre os espaços de um e outro, quando o Himejima simplesmente arremessa ali uma das suas pérolas da sua conta de rosário. Ele simplesmente joga com a sua bola de ferro no braço, na mão do Kokushibo, para que no fim das contas acelere um pouco os seus movimentos. E no fim das contas isso é justamente então para que, tendo a chance, o Shinazugawa mande uma pilastra de vento cortante absurdamente rápido na direção dele, enquanto o próprio Himejima contra-ataca mandando a sua poderosa bola de ferro, espinhenta e corta um braço inteiro do Kokushibo, que já começa a se regenerar, mas é aí então que vem o Tokito. O Tokito basicamente finca, no fim das contas, a sua espada no peito do Oni, então até percebe de que não havia matado o Hashira por não ter cortado a sua artéria carótida. Enquanto isso, ele mesmo percebe de que mesmo estando ali ferido, ele ainda assim continuará de pé, apesar de no fim das contas ele mal conseguir desviar os seus ataques. Então ele entende que a conta do rosário que o acertou foi simplesmente para desacelerar os seus movimentos de ataque, por mais pequeno que fosse essa pequena janela de tempo. E ele mesmo entende que talvez de alguma forma esses mesmos olhos do Tokito, mesmo já não tendo muitas esperanças de viver, sabe muito bem o que ele está vendo é a mesma coisa que o próprio Kokushibo, o mundo transparente. Ele mesmo percebe de que não apenas o Tokito, como também o Himejima, que pode ter acabado de ver no meio da luta, mas ainda assim é alguém extremamente habilidoso e consegue ali se adaptar a toda a situação de batalha. Ele mesmo enganou os olhos do Kokushibo, controlando a sua própria circulação sanguínea e confundindo os seus ataques. No fim das contas, várias coisas inesperadas aconteceram para ele, mas ainda nenhuma espada chegou ao seu pescoço. Então ele mesmo vê de que ilusões e distrações só vão se tornar inúteis quando ele as entender. Só que no fim das contas nós vemos de que ainda resta uma quarta pessoa para tentar resolver tudo isso. No fim das contas o Genya basicamente está escondido logo atrás de uma das pilastras dessa região do Castelo Infinito do Muzan em que eles estão, e ele basicamente mirando na direção do próprio Kokushibo e do Tokito. O próprio Tokito disse ali quando planejou todo esse plano com o Genya para que ele não se preocupasse com ele, porque se no fim das contas ele conseguir parar os movimentos do Lua Superior número 1, a única coisa que ele tem de fazer é atirar, mesmo que isso venha matar o Tokito. E no fim das contas ele sabe claramente disso, e é por isso que simplesmente dá um tiro na direção do Kokushibo, que já tem ali uma bala perfurando a sua mão, mesmo que o golpe não seja teoricamente útil em primeira vista, mas ainda assim terão uma grande importância mais à frente. A gente percebe que o Kokushibo ele até tentou ali com todos os seus esforços desviar as balas com a lâmina da sua espada, mas elas ainda assim viram novamente em direção ao seu corpo, como se tivessem literalmente vida própria. E no fim das contas a gente mesmo percebe de que a aparência do Genya e também da sua pistola mudaram drasticamente, como se ele literalmente tivesse se tornado um demônio. E apenas não para por aí, por conta de que de alguma forma vários e vários galhos e troncos de árvore começam a crescer do corpo do Kokushibo, como a ele simplesmente sacando de que tudo isso é
obra do próprio Game. Ele agora não consegue mover ali o seu corpo por conta ele está enraizado no chão e ele percebe que realmente é uma técnica demoníaca de sangue que no fim das contas foi utilizada pelo Game. Ele comeu um pedaço do seu cabelo e da sua espada, então absorveu essas partes dele e no fim das contas conseguiu um poder gigantesco. O Himejima então avança a todo custo na direção do Kokushibo e já vem com seu machado em mãos para tentar matar de uma vez por todas o Oni, quando o próprio Kokushibo começa a se lembrar desse sentimento perturbador que está circulando nesse momento. Do centro do seu corpo até o topo da sua cabeça. Ele mesmo percebe que a sua vida está em perigo e é uma sensação de que a tranquilidade está desabando sobre os seus pés. E é algo que isso lhe traz memórias de 400 anos atrás não tão boas assim. A gente volta ali numa noite de lua cheia que por sinal estava vermelha por algum motivo, quando no fim das contas em uma noite de lua vermelha o Kokushibo havia se encontrado com o Yoruichi. No fim das contas ele viu algo completamente inacreditável por conta de que ele, Tsugikuni Yoruichi, o seu irmão gêmeo, de alguma forma ainda estava vivo mesmo depois de ter passado muito dos 25 anos de idade e ter despertado a sua marca de caçador de Oni. Por isso que o próprio Kokushibo ficou um tanto quanto surpreso no fim das contas quando o Himejima disse que conhecia alguém que conseguiu sobreviver a mais de 25 anos de idade, mesmo tendo a marca. E ele era alguém que ele realmente odiava com todas as suas forças. E ele mesmo então já saca de que a última vez que eles se encontraram foi há 60 anos atrás. E de alguma forma ele, como humano, deveria ter por volta de 80 anos de idade. E no fim das contas ele mesmo surpreso por seu irmão mais novo estar vivo. Só que no fim das contas o Yoruichi até vem dando seus sentimentos ao seu irmão. Ele mesmo percebe que o ser velho e feio que ele costumava chamar de irmão estava agora com pena dele. Mas no fim das contas ele não sentiu um pingo de raiva, apesar de o Yoruichi de alguma forma ter sido completamente desagradável com ele. E no fim das contas ele mesmo percebia de que o seu irmão, que nunca tinha demonstrado um pingo de emoção, agora estava chorando pela sua primeira vez diante do seu irmão mais velho. Ele ficou um tanto quanto perplexo com toda essa situação inesperada e ele sabia que de algum jeito ou de outro tinha de que matar o seu irmão. E ele mesmo vê de que talvez ele já tivesse passado do seu auge e poderia então tranquilamente matá-lo, vendo de que ele não tinha escolha a não ser cortá-lo se ele apontasse a espada para ele. Mas mesmo estando extremamente velho, o Yoruichi ainda era um verdadeiro monstro. Assim que ele pegava um cabo da sua espada e já se preparava para arrancar na direção do Kokushibo, ele percebia de que o ar havia ficado cada vez mais e mais pesado por conta da aura do seu irmão. E ele já vê de que a postura dele era algo completamente impecável. E numa velocidade absurda ele quase que corta fora o pescoço do Kokushibo, que nem sequer tem tempo ali para conseguir se defender. E ele mesmo percebe de que no fim das contas a inveja insanamente grande que ele tem do Yoruichi, por conta de no fim das contas ele sempre ser mais especial do que o Kokushibo. Ele já vê de que no fim das contas ele havia sido ali abençoado por Deus, por conta de que mesmo em idade avançada as técnicas dele tinham o mesmo poder e velocidade de quando ele estava no seu auge. E ele mesmo vê de que as memórias do seu passado voltaram bem vívidas. O rancor e a inveja que ele guardou pelo seu irmão acabou crescendo cada vez mais e mais e mais. E ele mesmo percebia de que o Yoruichi de alguma forma era a única exceção
para as leis desse mundo. Ele odiava, sem sombra de dúvidas, ali o seu irmão mais do que qualquer coisa, mas sabia de que a sua cabeça seria arrancada com o próprio ataque do Yoruichi. No fim das contas, ele mesmo percebeu de que até mesmo aquela técnica de espada pressionou até aquela pessoa, que mais à frente nós saberíamos então que se tratava do Muzan. E ele mesmo vê de que a sua técnica era nada menos do que divina. E ele sabia muito bem o quão irritante era essa sensação de derrota. Porém, no fim das contas, o próprio ataque do Yoruichi nunca veio, porque ele, no fim das contas, morreu de morte natural parado em pé diante do seu irmão mais velho. O próprio Kokushibo, no fim das contas, percebeu de que se o Yoruichi tivesse vivido por mais uma respiração, ele, sem sombra de dúvidas, teria matado o Oni. E ele se tornou, então, um demônio para que ele pudesse viver mais. Porém, ele ainda assim continuou sentindo aquela amargura, aquela inveja que ele sentia pelo seu irmão por centenas e centenas de anos. E ele mesmo viu de que agora que o Yoruichi está morto, ele não vai poder ter uma morte honrada por conta de ele não ter sido o responsável pela morte do maior caçador de Onis da história. Ele mesmo escolhe então continuar vencendo ao ponto de que ele vê o quão horrível no fim das contas ele acabou se tornando e passa a cair na real de que no fim das contas não era isso, esse monstro que ele queria se tornar. Mas ele acaba infelizmente talvez percebendo isso um tanto quanto tarde. Depois de no fim das contas começar um verdadeiro contra-ataque, o Kokushibo manda várias e várias lâminas na direção do Shinazugawa, do Gyomei e também do Tokito. Ambos são todos arremessados para longe, fora também o fato de que nós vemos que o Gen é cortado ao meio e ainda por cima o Kokushibo basicamente começa a criar várias e várias espadas no seu corpo dele. E sem nenhum movimento ele liberou tantos ataques quanto a quantidade de lâminas que ele havia utilizado em todo o seu corpo. O próprio Tokito percebe de que todo mundo tá tendo problemas apenas com essas espadas que ele está criando. Ele sequer está usando todo o seu poder. E ele mesmo percebe de que agora que irá morrer, o Tokito não poderá ser útil. Enquanto o próprio Gen ainda tenta fazer alguma coisa, mesmo tendo sido cortado ao meio e aos poucos estar morrendo ainda assim, nós vemos de que Shinazugawa e o Himedima não vão desistir de jeito nenhum, mesmo que tenham que morrer para isso, que faz com que o Tokito não se deixe morrer por conta de que ainda falta o Muzan. Ele tem que proteger esses dois para o bem de todo mundo, só que em meio a isso, ele tentando ali de alguma forma concentrar cada vez mais e mais a sua lâmina que está presa no peito do Kokushibo para tentar impedir ele de usar qualquer técnica, mas ainda assim nós vemos de que ele mesmo sente como se os seus órgãos estivessem pegando fogo com a tamanha pressão que no fim das contas o Tokito gera, e aos poucos nós vemos de que a lâmina da sua espada Nichirin está ficando vermelha. E nesse mesmo momento nós também vemos ali de que o Shinazugawa com a sua espada em mãos parte em velocidade absurda para tentar cortar o pescoço do Kokushibo, por mais rígido que ele seja, enquanto o próprio Genya vê jogado no chão de que as suas balas de carne ainda estão no corpo do Kokushibo. Então no fim das contas ele ainda poderá usar algum golpe, e por conta de estar focando nos golpes consecutivos dos demais pilares, ele ainda assim não iria conseguir prestar atenção nele. E é por isso que ele então, utilizando o seu Kekijutsu, começa então a criar mais e mais árvores ao redor do corpo do Kokushibo. O próprio Kokushibo vê de que tem que a todo custo acabar definitivamente com o Genya. Mesmo após ter cortado ele ao meio, ele ainda assim está de pé. Então ele mesmo percebe que necessita acabar com ele, mas ele já não pode se mover tão livremente assim. Ele até ali começa a tentar aos poucos, vendo que o Himedima simplesmente arremessa a sua bola com vários espinhos na cabeça dele. Ele começa a sentir uma dor gigantesca e ainda não
para por aí. O próprio Gyomei vê de que os seus golpes ainda não são suficientes, então terão que atacar sem parar. Ele manda ali a lâmina do seu machado voando na direção do pescoço do Kokushibo, que nas últimas consegue ali bloquear o golpe. E ele mesmo vê de que não consegue usar as suas técnicas e provavelmente por conta desse Kekijutsu do Genya, que criou uma árvore nas costas, em todo o corpo na verdade. Estão brotando árvores no corpo do Kokushibo que estão aos poucos sugando a grande quantidade do seu sangue para crescerem. Fora de que ainda tem uma dor agonizante que ferra muito com toda a concentração do Kokushibo. E ele percebe fora isso a lâmina vermelha da espada do Tokito, assim como a do Yorichi. E ele mesmo então se lembra de quando questionou ao seu irmão qual seria o seu plano de sucessão, porque ninguém seria tão poderoso quanto eles, então ninguém poderia suceder às suas técnicas de respiração do sol e respiração da lua. Então, de certa forma, as suas técnicas aperfeiçoadas iriam desaparecer pelo mundo. Só que no fim das contas, o próprio Yorichi percebe que eles não são tão grandiosos assim. Eles não são nada além de um mero e pequeno fragmento na longa história da humanidade. E ele mesmo percebe de que alguém que pode superar os seus talentos nesse momento pode ser apenas um bebezinho, mas que de alguma forma todos irão chegar ao mesmo lugar. E ele mesmo sabe de que não tem por que se preocupar, por conta de que eles devem alcançar o fim de seus dias sentindo nada além da pura tranquilidade. E isso era algo que não animava nem um pouco o Kokushibo, só que ele não tem mais tanto tempo para pensar nisso, enquanto vemos de que o Shinazugawa parte junto do Himedima em altíssima velocidade contra o Oni. E no fim das contas as suas armas se chocam dessa forma, se tornam lâminas vermelhas que acrescentam ainda mais o dano no Kokushibo. O Kokushibo que até percebe que no fim das contas um dia as crianças que irão nascer depois deles irão ainda de alguma forma superá-los e alcançar lugares ainda mais altos do que o deles, porque por conta dos ataques combinados de Himedima e do Shinazugawa, eles conseguem então cortar a cabeça do Kokushibo. Kokushibo que até lembra de quando ele falava com o Yorichi sobre as suas respirações não terem sucessores. No fim das contas, o seu irmão começou a ser otimista do nada e simplesmente sorriu. Ele estava muito orgulhoso por si mesmo por conta de ser alguém especial, mas quando ele viu o Yorichi sorrir, ele sentiu a pura vontade de vomitar de irritação e repulsa, porque no fim das contas ele não entendia como era tão engraçado ele não ser alguém tão especial assim. Mesmo ele estando ali cortado em vários e vários pedaços, mesmo ele estando completamente ferrados, a gente vê de que o Tokito que perdeu um braço não desistiu, o Genya que foi cortado ao meio não desistiu, o Shinazugawa que levou vários cortes no seu corpo ainda não morreu pela perda de sangue. O próprio Himedima, mesmo ali sendo cego, consegue lutar ainda assim em pé de igualdade junto de todos os seus companheiros contra o Kokushibo. Eles mesmo veem que essas pessoas nem sequer são usuárias da respiração do sol, mas as suas armas estão ficando vermelhas. E ele se questiona então porque o quão interessante seria imaginar o futuro. Só de pensar em ferver, isso já faz com que ele ferva de raiva. E no fim das contas, ele não aceita que irá perder de novo. Mesmo que a sua cabeça esteja cortada, de alguma forma ele ainda começa a estancar o sangramento, conseguindo se tornar algo tão parecido quanto o Muzan. Só que no fim das contas, ninguém vai deixar com que todas as vidas sacrificadas para acabarem com todos os Luas superiores e futuramente com o Muzan sejam sacrifícios em vão. E é por isso mesmo de que o próprio Shinazugawa vem pistola
laço, vindo ali a cortar o Kokushibo em várias e várias partes, só que ele ainda assim aos poucos começa a se regenerar, mesmo que no fim das contas o Himejima também mande vários e vários golpes contra ele, ele ainda assim consegue arrancar o braço do Tokito, que acaba indo ao chão, e eles percebem de que ele aos poucos está chegando no seu limite, mas ele mesmo fala para si mesmo de que não irá se desintegrar, e se ele conseguir superar isso, ele ainda poderá se regenerar e ainda não irá morrer. Ele percebe de que o poder das espadas dele e o poder das técnicas deles irão sumir logo, então no fim das contas ele não vai morrer tão fácil assim. Ele vai conquistar a morte mesmo tendo a sua cabeça cortada. E é até por isso que nós vemos ele evoluindo para uma verdadeira aparência grotesca no fim das contas. Começa a virar um mutante feio pra caramba, por sinal. E no fim das contas eles mesmos percebem de que ele de alguma forma regenerou a sua cabeça, mas eles não podem ali de alguma forma parar por aí. Ele regenerou a sua cabeça, então ele já deve estar ficando cada vez mais e mais fraco. E eles percebem de que ele não se regenera tão rápido quanto Muzan, então eles têm que atacar ele sem parar. E aí o próprio Kokushibo, vendo ali de que de alguma forma ele conseguiu, agora qualquer ataque contra ele seria completamente inútil, com exceção ao sol. Mas no fim das contas, ele vendo de que não iria perder para ninguém, quando olha no reflexo, rapidamente dá o seu próprio reflexo na espada do Shinasugawa, ele vê o que diabos ele se tornou, essa forma horrível que ele acabou tendo, onde ele até começa a ver ali, a se lembrar como se estivesse reencontrando o seu irmão Yorichi ainda pequeno, se questionando se o seu sonho era de ser o samurai mais forte do Japão. E no fim das contas, o seu irmão é quem queria ali ser como ele queria ser o segundo samurai mais forte da nação. E no fim das contas, ele mesmo vê a figura de um samurai, era isso que ele realmente queria. Mas no fim das contas ele acabou criando uma visão completamente distorcida do que ele no fim das contas desejava. O corpo dele começa então aos poucos a se despedaçar e a se desintegrar, desfazendo-se por completo, ainda mais depois de virem ataques da respiração do vento do Shinasugawa e da respiração da pedra do Gyomei, e ele mesmo percebe de que ele não vai mais conseguir usar as suas técnicas demoníacas de sangue, nem mesmo a sua respiração ou até mesmo a sua regeneração. Ele achando que poderia ali se regenerar, de que ainda não perdeu. No fim das contas ele começa a se lembrar do Yorichi bem velho, falando sobre estar tendo ali uma grande tristeza pelo que o seu irmão se tornou. E ele aos poucos vai cada vez mais se desintegrando e vendo de que a feiura de ter a sua cabeça arrancada, o seu corpo cortado e picado em pedaços, o fez ser incapaz de aceitar a sua própria derrota e vivendo assim pura desgraça. Ele mesmo começa a se questionar se foi por isso que ele viveu anos e anos, se ele estava com tanto medo de ser derrotado e se tornou um verdadeiro monstro. Ele queria ser tão, mas tão forte do que qualquer outra pessoa, que mesmo que isso significasse ter que matar e comer outros seres humanos. E no fim das contas nós vemos que ele recebendo vários e vários golpes, e no fim das contas até ele simplesmente se tornar uma criatura desprezível que viraria simplesmente nada. Ele mesmo reconhece que no fim das contas ele apenas queria ser como seu irmão. E no fim das contas nós basicamente temos ali o desfecho, entre aspas, de certa forma, da luta contra o Kokushibo, que de certa forma morreu, mas ainda temos umas pequenas coisinhas sobre quem irá morrer no meio dessa luta. A luta acabou, mas Tokito e Gen estão em sérios apuros, fora de que a gente ainda vai ver
um pouquinho mais da relação do Kokushibo com o Iorichi na época em que ele ainda era vivo. Só que isso infelizmente já vai ser assunto para outro vídeo, porque eu vou tendo que me despedir de todos vocês. Só que antes de realmente acabar o vídeo, eu espero que todos vocês tenham gostado muito, deixem um like, se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações para receberem todos os vídeos. Vejo vocês no próximo vídeo, então, falou, valeu, e eu fui!